Amados, hoje eu vou estar ministrando a palavra. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao meu Deus por estar presente aqui e ter a honra de estar ministrando a palavra do Senhor. Digo com todas as palavras que a gente não é digno de estar aqui para falar nada do nosso Deus, mas Ele é bom e misericordioso. E Ele pediu que nós fôssemos levar o Evangelho. Ele disse: ide por todo mundo e levai o Evangelho. Olha que lindo. Poderia ir as pedras, poderia ir os pássaros, mas Ele escolheu eu e você, pecador. Ele escolheu eu e você para mostrar a graça dEle, que é Ele que é digno. Amém? E como é bom nós podermos falar aquilo que o Senhor nosso Deus tem nos ensinado. E eu vinha pedindo ao Senhor uma palavra, pedindo ao Senhor, e nada estava vindo assim diretamente, tanta coisa, né? A gente já ministrei outras vezes. E aí eu fiquei: Deus, me dá algo novo, me dá alguma coisa, Senhor, para me falar. E orando. E aí a gente precisa ter discernimento do que o Espírito Santo quer falar conosco. E aí várias coisas eu fui pesquisando, imaginando. Eu falei: Deus, o que é? E Deus me deu uma palavra pequenininha. Eu falei: não é possível que é isso. E aí eu fui procurar outras coisas, bispo, porque a gente às vezes quer do nosso jeito, mas né, Deus já deu uma coisinha rápida. Deus disse assim comigo: seja produtiva no reino. Eu falei: Jesus é forte. Mas na hora eu não achei forte. Confesso a vocês, eu falei: vai ficar meio repetitivo. Aí veio: como ser produtivo no reino de Deus. Isso é importante, amados. Nós somos produtivos na escola, nós somos produtivos no trabalho, mas no reino de Deus nós somos produtivos? Olha o que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês. Daqui a pouco vão abrindo em Isaías 1:19. Eu peço o Lucas para colocar aqui. Enquanto isso, eu vou ler o que foi que o Espírito Santo foi falando também comigo e eu fui pegando assim, né? Todos nós temos um grande potencial, pois o Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo é nosso ajudador, é nosso mestre. Ele nos ensina e capacita a fazer todas as coisas. Nós nunca estaremos só. Amados, mas muitas vezes o medo nos paralisa. Nós não somos mais produtivos no reino de Deus porque nós temos medo. E o tema deste ano é força e coragem. Então eu entendi quando o Espírito Santo diz: seja mais produtivo no reino de Deus. Ele está dizendo que para ter força e ter coragem você precisa produzir. Nós precisamos ser produtivos. Produtivos é quando você produz, é quando você dá resultados. E muitas vezes, amado, a gente paralisa. A gente é um povo muitas vezes acomodados. E eu confesso a vocês, eu muitas vezes tenho me pegado pedindo a Deus: Deus, me dá mais produtividade. Tem um setor dentro da prefeitura que é tributos. E eu vejo o esforço das pessoas por produtividade, porque eles ganham extra. Quanto mais eles produzem, mais eles ganham financeiramente. Então eu vejo que todo mundo fica atrás dessa produtividade. No reino de Deus, a gente precisa correr atrás para ter mais produtividade. Porque nós não vamos ter mais salário, mas nós vamos ter mais unção e poder. Porque Deus derrama sobre aquele que Ele capacita. Porque a partir do momento que eu me entrego ao que eu estou fazendo, e às vezes nós temos um problema, nós queremos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E nós precisamos parar um momento e perguntar para o Espírito Santo: o que queres que eu faça? Sabe por quê? Eu aprendi algo, de tudo aprenda-se um pouco, mas você precisa ser excelente em algo. Olha, isso é forte. Eu posso aprender de tudo um pouco, mas eu preciso ter excelência em algo. Amados, cada um de nós precisamos nos perguntar: Senhor, qual é o propósito? Qual é o meu propósito? O porquê tu está me colocando naquele lugar? Porque não é importante somente o que tu faz, mas é a intenção que está dentro do teu coração. Qual é a intenção
intenção que eu estou naquele lugar? Qual tem sido a minha intenção? E para ser produtivo, eu tenho que fazer com excelência. E aqui tem alguns pontos para que a gente, no reino de Deus, possamos fazer as coisas com excelência e que possamos ser produtivos. O primeiro dele é querer servir. Amados, não tem como vir para a igreja e ficar sentado. A gente precisa entender que no reino de Deus tem trabalho. E muito. Lucas, coloca em Isaías 1,19, por favor. A palavra de Deus diz assim: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Olha só, mas preste atenção no versículo. Se estiveres, o quê? Dispostos. Amados, dispostos quer dizer querer ir, disposto a fazer algo. E ali está dizendo, e me ouvirem. Não adianta só estar disposto a fazer algo na obra do Senhor. Você precisa ouvir a voz de Deus. E quando isso acontecer, vocês comerão o melhor dessa terra. Olha que promessa. Olha que lindo que Deus está garantindo a mim e a você. Quando nós estamos dispostos a servir, quando nós queremos servir no reino, nada acontece até que você queira. Desejar algo é o primeiro passo para que as coisas aconteçam na sua vida, amados. É através de você. Nunca esqueça que Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Não é porque Ele é o Todo-Poderoso que coisas acontecerão de qualquer jeito. Não é assim. A vontade do homem está envolvida em todas as coisas. Veja o que a palavra diz aí, ó. Se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor desta terra. O Senhor está dizendo, venha, me ouve, e eu te darei tudo que tu precisas. Segundo ponto, está disposto a obedecer. Está disposto a obedecer, amados. Essa segunda coisa que nós devemos nos mover para ter produtividade no reino é um complemento do anterior. Não basta só desejar, mas é preciso uma ação correspondente. É preciso uma prontidão em querer fazer algo. Amados, não adianta você dizer, eu vou para o ministério infantil, mas quando você chegar lá, você olha para as crianças, não consegue ouvir a voz e a direção de Deus, fica perdido no meio das crianças, dizer, oh meu Deus, eu só fui porque estava faltando uma pessoa. Ei, Deus não quer tapa-buraco não. Deus não está querendo tampa-buraco. Tem gente que acha que Deus está precisando de você, porque não... Não, Deus capacita quando você se dispõe a ser capacitado. Quando o teu coração se torna disponível. Quando tu chega dentro do ministério, olha para as crianças e diz, Deus, me cria um amor, Senhor. Me mostra o amor que o Senhor tem por esse pequenino, porque eu quero ter igual. E Deus vai colocando. Deus me dá a direção, me mostra por que fulano está triste. Senhor, me mostra por que aquela criança, Senhor, está tão agitada. É oração. É ouvir a direção de Deus. Confesso a vocês que há um tempo eu era líder do ministério. Aliás, eu ministrava, me vestia. Acho que o pessoal aqui, os mais antigos, sabe disso. Eu sempre me vestia, me fantasiava para ministrar uma palavra. E uma vez tinha um menininho que estava me tirando a atenção. Toda vez que eu estava lá, ele tirava a atenção, ele começava a bagunçar. E um dia eu perguntei para eles, eu vou até falar o nome porque isso é algo maravilhoso que Deus me mostrou. O nome dele é Lucas, o filho da Verônica. E eu ficava agoniada com aquilo. Um dia eu cheguei em casa e fui orar pela vida daquele menino. E Deus me disse, ali está um líder, Cirlândia. Eu falei, Jesus. Deus disse assim, agora pega todo aquele potencial e começa a usar no reino. E eu comecei a colocar Lucas para poder ele estar na frente com os meninos. Hoje Verônica disse que ele é ótimo, um menino maravilhoso, um filho maravilhoso.
Verônica disse que ele é calmo, hoje ele está calmo. Gente, então entenda. Espero que ela direcione ele mais para o caminho do Senhor, porque Deus me mostrou um líder. Então comece a visualizar com os olhos da fé seus filhos. Comece a visualizar com os olhos da fé a tua casa. Eu estava ali sentada e o bispo veio, colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a falar. E na mesma hora, quando ele tirou a mão, o Espírito Santo disse assim para mim: diga ao meu povo que consagre tudo a mim. Eu não entendi, corri ali, a Adriana até ficou olhando para a minha cara, eu peguei a caneta e comecei a escrever, porque eu sou assim. Quando o Espírito Santo dá uma direção, eu começo a escrever, senão eu esqueço. Aí eu começo a escrever e ele disse assim: consagre tudo ao Senhor, a sua vida, sua família, seus filhos, seu trabalho, seu ministério, sua casa, seus projetos, seus parentes, seu presente e seu futuro. E eu lembrei de uma cena que eu estava assistindo do The Shoes. É isso o nome? The Shoes? Ah, eu acho lindo. É isso aí, esse aí que a Vanessa falou. The Shoes. Ai, que lindo. E eu estava assistindo uma cena e eu amei vendo que toda hora o personagem que faz o papel de Jesus Cristo, toda hora ele consagra tudo a Deus, ao Pai. Tudo que ele vai fazer antes, ele vai conversar com o Papai do céu. Tudo que ele vai fazer, primeiro ele pergunta a Deus. Então a gente tem que fazer isso, amados. Antes de tomar qualquer decisão, a gente precisa perguntar para Deus se é a vontade dEle. E é tão difícil às vezes, né? Porque a gente acha que não tem tempo, mas tem sim. E como você depois fica pedindo a Deus para arrumar a bagunça que tu fez, pela tua própria vontade? Então antes de bagunçar, vamos deixar Deus arrumar, deixar Deus fazer. Está na hora de aprendermos a consagrar tudo ao Senhor. Então, está disposto a obedecer à voz de Deus. Às vezes eu vejo jovens com potencial grande dentro do Ministério Jovem, mas ainda tem medo. Essa semana eu fiquei tão feliz de ver Larissa entrando no grupo e falando: vamos fazer um projeto. O pessoal lá da outra igreja tem menos jovem que a gente, já tem projeto e a gente não tem nenhum. É isso aí, Larissa. É isso aí, minha filha. Começa com você, comigo, com nós. O reino de Deus só vai frutificar e crescer a partir do momento que nós começarmos a falar e obedecer, amados. Às vezes você tem uma ideia maravilhosa, mas fica só para você, não adianta nada. A gente tem que passar. A gente tem que começar a falar um com o outro. Porque eu observei, o mal a gente transfere muito rápido. Quando é uma notícia violenta e ruim, rapidinho a gente sabe reproduzir. Mas quando é algo bom, a gente não consegue. Misericórdia, povo de Deus é diferente. Quando é algo bom a gente reproduz, a gente faz, a gente copia. Mas quando é algo ruim a gente para e ora. A gente precisa aprender isso. Terceiro ponto, para que a gente seja produtivo no reino de Deus, se mova em oração. Amados, se mova em oração. Veja o mover nesta igreja. Quem aqui está conosco há muito tempo sabe que quando a gente se põe de joelho, quando a gente entra em jejum e oração, a atmosfera é diferente. Observa, a atmosfera é outra. É a atmosfera de poder, é a atmosfera de unção. A gente entra nessa igreja com o coração acelerado. Mas quando o povo esfria, se acomoda, desanima, não tem nada. Porque muitas vezes, amado, nós viemos aqui procurar bênção, mas não entende que nós somos bênção. Nós precisamos entender que o mover do Espírito Santo depende de nós, sim. Porque Ele está aqui para mover, Ele está aqui para fazer, mas eis, cadê? A palavra diz: peça que eu te dou, bata e eu abro. Mas cadê a gente? Cadê o povo produtivo do reino? O povo produtivo do reino precisa começar a aprender a mover em oração. Tudo que nós formos fazer, que faça debaixo da oração, amados. Tudo tem que ser debaixo da oração. Se estamos vendo o irmão caindo em pecado, vamos orar, não adianta ficar tentando falar nada, a gente vai orar, pedir a Deus. Se a gente está vendo que o irmão está passando uma dificuldade financeira, vamos orar pelo irmão.
Se o irmão está com enfermidade, nós devemos fazer o quê? Orar. Então, mover em oração para ser produtivo no reino de Deus. Vamos nos mover, amados. E aqui tem um pedacinho que diz assim sobre mover em oração. Ser produtivo no reino de Deus está relacionado à oração. A oração é um princípio estabelecido por Deus para que a vontade dele seja manifesta aqui na terra e em nossas vidas. Através da oração eficaz, a oração da fé, estamos produzindo no reino de Deus. Estamos construindo um caminho para a manifestação do poder e da glória de Deus. Outro dia nós estávamos na casa da Kate e nós começamos a falar da Bíblia, né, Francis? Meu Deus, como foi lindo! A gente começou a falar sobre a Bíblia ali, a gente começou a falar sobre os versículos, e um lembrava um pedaço, outro lembrava outro, e outro falava o que tinha achado, e foi um mover, porque cada um, o Espírito Santo dá a porção. Ele vai dando uma porção, aquilo que ele abriu para a Cris, às vezes eu não consegui enxergar, mas a partir do momento que Cris abre para mim, eu tenho uma visão ampla de Deus. Um debate espiritual, palavras sábias. Francis até falou que dava para depois a gente montar um grupo para a gente sempre falar sobre a Bíblia, né? Fé e sabedoria. O povo de Deus é assim. Onde a gente está, precisa ser falada a palavra. Aonde a gente estiver, precisa ter oração. Aonde a gente estiver, tem que ter louvor. Tem que ter adoração. Porque se não tiver nada disso, amados, é somente um momento de balela. E não vale a pena. Vai sair fofoca, intriga, contenda. Aonde nós estivermos, nós precisamos começar a falar a palavra de Deus. A gente precisa fazer a diferença. Nós precisamos ser a diferença. E ainda assim, amados, aqui eu peguei um pedacinho para ser produtivo no reino. Olha o que a palavra diz. Lucas, abre para mim, por gentileza, em Mateus 7, do 18 ao 21. Vamos ler comigo? Para sermos produtivos. Olha só o que a palavra está falando quando a gente não é produtivo. Olha o que a palavra diz. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Continua. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Já foi, né? Até o 21. Amados, isso é muito sério. Olha só o que Deus está falando. A árvore que o Senhor está falando aqui somos nós. Não tem como eu ser uma árvore boa e dar frutos ruins. E ainda hoje eu me peguei muito chateada com a situação lá. E eu me peguei e eu falei, meu Deus, como eu preciso, Pai, do controle emocional. E aí a Cris orando aqui falou, coloca hoje. Às vezes você foi dar uma resposta, eu falei, pronto, vem já o Espírito Santo já falando comigo através de Cristo. Amém. O papai só corrige o filho que ele ama. Estava me corrigindo. Porque a gente tem hora, amados, que a gente faz umas coisas que só Jesus dá causa. Mas eu preciso ter entendimento. Que na hora que eu fiz, na hora me veio na minha mente, você está errado. É tanto que eu falei com a pessoa, eu vou ali pedir 1000 vezes perdão a Deus, porque eu perdi o controle contigo. Aí eu falei, hoje eu vou subir, Senhor, para ministrar a tua palavra. Aí Deus disse, mas não vai ser você, sou eu preciso ser eu, não quero que seja você mesmo. Então, quando a gente diminui, o Senhor cresce em nós. A gente precisa aprender a diminuir. Eu não sou digna de estar aqui em cima. Eu não sou digna de estar hoje ministrando a palavra, mas Ele é bom e misericordioso. Como eu falei desde que eu cheguei aqui. A gente precisa entender que nós somos totalmente dependentes do nosso Deus. Eu e você, nós somos totalmente dependentes do nosso Deus. E essa dependência tem que nos fazer se tornar
pessoas produtivas para o reino. Não adianta nada, amados, sentar aí nessa cadeira e só fazer somente a tua parte. Porque no reino de Deus é assim, você tem que fazer por você e por mais outro, e por mais outro, e por mais outro. É por isso que está lá escrito, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então temos que amar o nosso próximo. Temos que respeitar o nosso próximo, temos que ajudar o nosso próximo. Então não fica com esse tesouro só para você não. Começa a distribuir o tesouro que é o evangelho. Começa a falar com os teus vizinhos. Começa a convidar teus vizinhos. Começa a trazer para a casa do Senhor o teu colega, o teu amigo. Porque a gente fala que a gente tem amigo, mas tem amigo que ainda não está convertido. Tem parente que ainda não está convertido. E se morrer hoje vai para o inferno. Ai, Cirlândia, como é duro, é verdade. Temos que começar a nos preocupar. Se eu amo tanto essa pessoa, eu preciso falar de Jesus para ela. Eu preciso falar de Jesus para ele. Estamos fazendo muito pouco para o reino. Seja produtivo no reino de Deus. Dê frutos. Árvore, você que não dá fruto, você será cortada e lançada ao fogo. E o fogo que está dizendo aqui é o fogo do inferno. Sil, estava tão bonitinho você falando, mas eu tenho que falar a verdade. A sua amiguinha, o seu amiguinho de escola, aquele bonitinho, legalzinho, super gente boa. Ai, me deu uma vontade de falar, mas não vou falar hoje não, vou deixar para amanhã. E a gente tem a mania de deixar para amanhã. Inclusive, eu e Alex, eu falei com o Alex para nós orarmos pelo menino lá no Santiago. E hoje eu olhei para ele e falei, meu filho, não esqueci de orar por você não. Ele respondeu para mim, nem eu. Jesus, eu vou logo orar, pai. Nós vamos chegar lá, meu filho, e vamos orar. Em nome de Jesus, porque nós vamos falar de Jesus para aquele moço que Deus me falou que é para falar com ele. E nós vamos falar. Eu não sei o que vai acontecer daqui para amanhã. Né, bispo? Nem com ele, nem com a gente. Mas Deus falou com você, Deus tocou com você, faça. Ai, Cirlândia, eu entrei dentro do ônibus, tinha uma pessoa assim, e me deu vontade de falar. Amados, se for de Deus, porque também tem vezes que é emoção, para com isso. De Deus, porque quando é de Deus, Deus confirma. Quando é de Deus, traz paz. Você chega para lá, para a pessoa e fala, olha, meu amado, deixa eu falar um negócio com você. Deus pediu para te falar isso e isso. Deus pediu para me falar sobre ele para você. E fala, meu amado, não perca a oportunidade, não perca a chance. No túmulo não tem voz, no túmulo a gente não louva. Então aproveita para louvar aqui, para pular, para engrandecer o nome do Senhor. Aproveita para levar o evangelho, aproveita para dizer, Jesus, eu te amo. Aproveita enquanto você tem saúde. Aproveita enquanto você tem força. Jovens, eis que vocês têm força, aproveite enquanto tem fôlego, fale, pule, cante na presença do Senhor. Homens, mulheres, se apaixone por Deus. Buscai primeiro o reino do Senhor e tudo o restante lhe será acrescentado. É uma promessa. E a gente tem buscado tanto de nós mesmos, tanto das coisas desse mundo. Mas Deus está dizendo, eis que eu tenho coisas maiores e melhores para vocês. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ser produtivo no reino de Deus. Seja produtiva no reino de Deus. Seja produtivo no reino de Deus. Dê frutos, gere frutos. Seja uma árvore frutífera. Amados, não é para nos orgulhar. Não é para poder nós ficarmos, que maravilha, não. Mas é para nós sabermos que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou. Há um tempo atrás eu comentei isso com a Kate Brito. Aqui louva aqui em cima, aqui canta. E eu comentei com a Kate Brito que há um tempo atrás a gente saía para evangelizar na praça. E quando a gente chegava lá, a maioria das pessoas da praça falava que pastor João já tinha evangelizado. Eu ficava tão feliz, um dia eu virei e falei, oh Deus, eu queria ser assim.
Eu queria ter essa coragem que o pastor João tem. O pastor João todo doidinho, pegava o violãozinho, todo com a canelinha seca, bonitinho, menino, ia lá, ai, Jesus te ama, e não sei o que, eu achava lindo, bispa. Quando foi esses dias, eles foram no bairro Santiago, disse que muita gente falou que Cirlândia já evangelizava. Não é para me exaltar, é porque eu pedi isso para Deus. Peça para Deus. Peça para Deus para você ser usado. É tão bom as pessoas dar testemunho. Dizer, fulana também fala de Deus para mim, fulana já veio aqui, me convidou até para ir na sua igreja, é tão bom. Não é para nos orgulhar, é porque a gente está vendo que essa pessoa está ouvindo a palavra. Então que a gente possa brilhar com o brilho do Espírito Santo, que as pessoas possam olhar e ver Jesus em nós, que através da nossa palavra as pessoas sintam o conforto, o acolhimento do amor de Deus. Então sejam produtivos no reino de Deus. Como ser produtivo no reino de Deus foi o tema. E eu finalizo dizendo a vocês, faça o melhor para Deus. Porque Deus tanto já fez por nós. Só de ter entregado o Filho dele na cruz do Calvário, por mim e por você já foi suficiente. Amados, eu não sei, eu vou colocar aqui só um pedacinho, mas eu queria